gente. Vamos para mais uma palavra que eu oro para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento para compreender a palavra dele, para que esse Espírito, o Espírito da palavra de Deus, que é o próprio Espírito Santo, entre dentro de nós e possa fazer a mudança, a transformação diária que a gente precisa. Para que cada vez a gente possa crescer espiritualmente, para que cada vez a gente possa se desenvolver na nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser desenvolvida, a nossa fé, ela precisa ser exercitada. Assim como um membro do nosso corpo, ele não pode parar. O nosso corpo, ele não pode ficar parado muito tempo, porque senão ele atrofia. Da mesma forma é a fé. E nesse mundo em que vivemos, onde há muitas vozes que são duvidosas, enganosas, vozes que são negativas, a nossa fé ela precisa ser protegida. A nossa fé ela precisa ser bem guardada, bem armada contra essas vozes do inferno. Porque o mal, ele a todo tempo, ele quer tirar algo de mais precioso que tem dentro de nós, que é a nossa fé. Claro, ele quer destruir a nossa alma, ele quer arrastar a nossa alma para o inferno, para atingir a Deus. Mas para que ele chegue na alma, o diabo ele vai tentar destruir os fundamentos, a nossa fé que está aqui no Espírito. Porque ele destruindo esses fundamentos, ele consegue atingir a alma. Porque se ele lançar dúvida, a fé fica inoperante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há esperança. Sem fé a pessoa fica abatida, deprimida, caída. É tanto que esse foi a mensagem, essa é a mensagem do devocional de hoje. Eu faço esse devocional aqui, que é do Bispo Macedo. Todos os dias tem uma mensagem especialmente para nós, que vem da parte de Deus. E o dia de hoje, dia 20 de fevereiro, foi essa mensagem aqui sobre a negatividade, a dúvida, que é a ausência da fé. Assim como a fé ela traz vida, a dúvida ela traz morte. E a dúvida ela se instala justamente quando se ouve uma mensagem negativa. Quando se vê uma situação que aparentemente não tem solução, aparentemente, porque para tudo tem solução, até mesmo para a morte. Jesus é a solução para tudo e para a morte. Jesus é vida e Jesus é o autor da nossa fé, o autor e consumador dela. Porque olha só, Jesus ele desceu do seu trono de glória, ele se fez carne, ele se esvaziou de si, para poder vir até aqui nesse mundo, para salvar a nossa alma, para se sacrificar por nós, para entregar a sua própria vida por nós. Isso é ato de fé. De fato e de verdade, por mais que ele seja o próprio Deus, mas até mesmo Deus, ele precisa da fé. Ele é a própria fé. Porque Deus, ele poderia não ter criado ninguém. Ele é Deus, ele é autoexistente, ele não precisa de ninguém. Mas ele usou de fé para criar o ser humano, para formar o ser humano. É por isso que ele requer a fé de nós, porque Deus não seria, assim, eu não gosto de dizer nenhuma palavra assim, sabe? Ele não seria inconsequente, não sei se é a palavra certa, mas Deus, o que eu quero dizer, o que o Espírito Santo quer dizer é que ele não iria requerer algo de nós sem que antes ele desse, ele mesmo fizesse.
né? Se a gente quer alguma coisa de alguém, primeiro a gente tem que fazer, porque senão se torna hipocrisia, não é? Se a gente quer respeito, então a gente tem que dar respeito. É tipo isso. Então, se Deus ele requer de nós fé para crer nele, é porque primeiro ele já deu. Se Deus requer de nós ofertas santas para ele, de todo o coração, é porque antes ele foi o primeiro a dar. Ele foi o primeiro a dar. Deus é o primeiro a dar tudo, porque se você quer alguma coisa, primeiro se dá para poder receber. Essa é uma lei de Deus. Se planta para depois colher. Tudo na vida é assim. Para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus e para aqueles que não creem também. Então, essa palavra de hoje que está lá em Provérbios, só esse trechinho, né, que ele deu aqui, Provérbios 18, 14, que diz: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então, se a pessoa, por mais que ela esteja doente fisicamente, se ela tem um espírito firme, se ela tem uma fé firmada na palavra da vida, então, por mais que ela esteja doente, ela está bem. Ela tem paz, ela tem força, ela tem aquilo que ela precisa. Mas se o espírito tiver abatido, se o espírito, a mente dessa pessoa tiver abatida, ela vai suportar o quê? Se a mente da pessoa está cheia de ansiedade, cheia de angústia, se a mente da pessoa está deprimida, está desanimada, está abatida, vai dar alguma coisa certo no exterior dessa pessoa? O corpo dessa pessoa vai estar bem? Não, nem o corpo vai estar bem. Nada vai ser bom. Tudo que acontece vai ser ruim. Tudo que acontece é uma tempestade no copo d'água. Por quê? Porque a mente está enferma. A mente estando enferma, a alma vai sofrer. A alma está enferma também. A alma que somos nós mesmos. Consequentemente, o corpo fica ruim, tudo fica ruim. Mas se a pessoa está com o espírito firme, uma mente sadia, apoiada numa rocha firme que nunca jamais vai se abalar, por outro lado, é uma palavra que se cumpre, palavra de esperança, palavra de fé, palavra de vitória, palavra de salvação, e até mesmo aquilo que tem aqui, que deu errado, é para a gente aprender, é para a gente se fortalecer. Até mesmo nos desertos, a gente se torna mais forte, porque Deus permite os desertos para isso. Deus permite as lutas para isso, para a gente se tornar pessoas fortes, seres humanos fortes, e não mais seres humanos só, mas espíritos vivificantes. Porque aquilo que a gente passar, isso vai ser testemunho. Aquilo que a gente passar com Deus vai se tornar testemunho para vivificar outras pessoas que estão passando por guerras. A mesma guerra que a gente viveu antes. Enfim, a gente se torna um testemunho de que para tudo tem jeito. De que a gente não precisa se descabelar. De que a gente não precisa ver tudo como, ai meu Deus, porque até mesmo aqui, que a gente já sabe que estamos no tempo do fim, até mesmo que essa certeza, essa verdade que já está pairando nesses últimos dias, que Jesus está às portas, que vai vir guerras, que vai vir destruição, que vai vir um monte de coisa, mesmo assim a gente fica em paz. Poxa, Jesus está voltando, essa é a glória. A gente vai sair desse mundo podre. A gente vai sair desse mundo onde só tem o mal, onde só tem destruição, violência, para ir para a eternidade. Então isso tem que ser motivo de alegria para aqueles que estão de bem com Deus.
para aqueles que estão firmados na palavra. Porque a gente vê que esse assunto arrebatamento, apocalipse, para muita gente causa pânico. É tanto que as pessoas querem abafar, é tanto que as pessoas, né, querem macetar o apocalipse. Por quê? Porque gera medo. Porque gera medo para aqueles que têm dúvidas sobre para onde a minha alma vai. Para aqueles que têm dúvida com relação ao juízo de Deus sobre essa terra. Para aqueles que têm dúvida, eita, o que é que vai acontecer comigo? Como é que vai ser? Meu Deus, eu tenho medo. O medo vem da dúvida. A dúvida gera medo, insegurança, pavor, terror. Por isso que as pessoas se manifestam dessa forma, com medo, porque elas não sabem o que vai ser delas. Mas para aqueles que estão todos os dias ali, na misericórdia do Senhor, pedindo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Para aqueles que estão todos os dias ali se sacrificando para se manter na linha, para se afastar do pecado, para ficar longe do mal, longe das coisas desse mundo. Para aqueles que estão ali todos os dias na palavra de Deus, buscando sabedoria, buscando vida, buscando o Espírito da vida, buscando o Espírito Santo. Esses têm o privilégio de conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele, uma comunhão verdadeira, uma intimidade, um casamento, uma aliança perpétua. Então, isso traz paz, isso traz certeza, firmeza. É a mesma coisa você tá com uma pessoa, você tá ficando com uma pessoa, você tá dormindo com uma pessoa, no outro dia você não sabe mais se ela vai estar lá. Você tá só ficando com ela, você não tem compromisso, nem ela tem compromisso com você, então a qualquer momento ela pode ir embora, a qualquer momento ela pode deixar você na mão, e se você ficar, por exemplo, grávida, você vai ficar na mão, porque essa pessoa pode simplesmente ir embora, fugir, e você ficar sozinho. Então é algo incerto, você tá vivendo numa incerteza, você tá vivendo numa dúvida, mas quando a pessoa se casa, quando a pessoa tem uma aliança com a outra, então tá firmado ali, foi firmado no altar, é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe. Então, você tem ainda uma aliança. É claro que muitas pessoas hoje em dia não estão nem aí pro casamento, outras traem no meio do casamento, outras fazem besteira dentro do casamento e depois arcam com as consequências, acaba separando, o diabo bota o rabo no meio e assim vai. E a pessoa acaba com a vida destruída, os filhos sofrem quando tem filho, né? Enfim, a destruição. Mas quando a pessoa busca não apenas um casamento ali firmado no altar, mas também uma vida firmada no altar do Deus vivo, todos os dias ali sacrificando, buscando fazer o melhor para os dois. Primeiro de tudo, buscando a Deus em primeiro lugar, você colocar Deus, você colocar um casamento com Deus em primeiro lugar, um casamento firmado com Deus. Isso aqui é a aliança. É algo íntimo, é algo que não é só na aliança. Não é só... Isso aqui é importante. Mas é algo espiritual. É espiritual. Então, é um casamento espiritual. A gente tem uma aliança com Deus. A gente tem uma vida firmada nessa palavra que não pode falhar. Essa palavra não falha. Porque ela é o próprio Deus. Ela é o próprio Deus, ela é o próprio Senhor Jesus. Quando a gente medita na palavra, a gente está falando com o próprio Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Então ele tem que cumprir. Então quando a gente coloca à prova essa palavra, ela tem que se cumprir na nossa vida. Porque Deus zela pela sua palavra para cumprir.
Então, se um filho de Deus chega diante dele, mostra aqui, meu pai, está escrito isso daqui. Tem tantas promessas aqui, meus irmãos, sobre ansiedade. Tem tanta coisa aqui, que eu não estou lembrada agora, mas se você for lá em Salmos, com relação à ansiedade, porque a gente vê muita gente hoje em dia ansioso. E essa ansiedade gera um monte de sentimento, um turbilhão de sentimentos. Sentimentos negativos. Mas se você parar para meditar na palavra, lá em Salmos, os Salmos é o que mais tem situações em que a pessoa estava abatida, em que a pessoa estava angustiada, e ela buscou em Deus. Coisa linda. Ela buscou em Deus. 134. E muitos são salmos de Davi. Olha só, a gente sabe que Davi passou por muita coisa, né? Muitas situações. Ó, Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Enfim, a palavra de Deus, ela é luz, ela é vida, ela é salvação, ela é libertação, ela é coragem, ela é esperança. Então, quando a gente se nutre dessa palavra, então a gente tem vida, a gente tem paz, a ansiedade vai embora, ela tem que ir embora. Porque onde a luz está, as trevas, elas têm que sair. Tem que sair, porque se eu estou plantando vida para mim, por que eu vou colher morte? Me diga aí. Se eu estou plantando paz para mim, por que eu vou colher guerra? Se eu estou plantando salvação, como é que eu vou colher condenação? É simples. Deus é simples. O diabo, ele quer trazer pensamentos de que Deus ele é complexo, ele é difícil de se achegar a ele, de que ele está no alto sublime trono e não tem ninguém que se achegue lá. A gente pode se achegar lá, sabe por quê? Porque ele mandou o filho dele para se sacrificar por nós, para nos dar a oportunidade da gente ser filho também. Deus, ele deu o único filho dele como oferta para que esse filho dele se multiplicasse de filhos. Porque é isso que acontece. Se a gente dá algo no altar de Deus, aquela oferta, aquela coisinha que a gente deu ali, vai se multiplicar. Porque Deus é Deus de abundância. Ele faz tudo se multiplicar. Tanto que a gente vê os milagres que Jesus fez, multiplicação de pães e peixes, multiplicação do vinho, multiplicação de salvação, de tudo, de cura, de fé. Então, quanto mais a gente planta fé, a gente colhe fé. Se a gente vive pela fé, a gente vai estar colhendo fé. Então, para aquelas pessoas que ficam dizendo, meu Deus, aumentai a minha fé, me dá fé. Vamos plantar. Vamos plantar fé. Vamos plantar a palavra de Deus. Todo dia, o dia todo. Tá com a mente firmada nessa palavra. Tá com a mente só nessa palavra. Buscar todos os dias. Deixar as coisinhas, as picuinhas de lado. As picuinhas que o diabo traz de lado. E viver pela fé. Porque quando a gente vive pela fé, a gente está agradando a Deus. E quando a gente agrada a Deus, Ele derrama de força sobre a gente.
porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a gente está alegrando a Deus com a nossa maneira de viver pela fé, então a gente vai ter força. Quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. Então, essa é a palavra de hoje para que a gente possa olhar para as situações e enxergar com bons olhos. Enxergar com a palavra, com os olhos de Deus. Com os olhos da fé. Então, a pessoa que tem o espírito abatido, ela vive desanimada. Ela só vê o lado ruim das coisas, ela vai reclamar de tudo, tudo vai ser ruim, tudo vai estar ruim para ela. Mas e aí, como estava dizendo no início, até o corpo dessa pessoa acaba ficando enfermo. Então, vamos buscar plantar um espírito firme, um espírito que está firmado na palavra de Deus, um espírito que está sadio, sendo alimentado pela palavra da vida, porque aí qualquer coisa, qualquer situação que vier, você vai ter paz, você vai estar bem e você vai dar uma banana pro diabo todo dia, o dia todo. Então, essa foi a mensagem do devocional, certo? E eu só queria dar um versículo que foi justamente a mensagem do devocional de ontem, né? Que eu até pensei em fazer alguma coisa, mas não deu. Que tá lá em 2 Coríntios 4, que é a partir do versículo 5 e 6, que diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Então a gente não está aqui pregando a nós, eu não estou aqui pregando a mim mesmo, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor pregando a Cristo, a palavra de Deus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o que ele quer dizer? Sabe naquele momento em que Deus, lá em Gênesis, o Espírito Santo, o Espírito de Deus estava pairando sobre a terra, e a terra era sem forma e vazia, e a terra só tinha trevas na face do abismo? Sabe aquele momento em que Deus falou, quando ele disse, e haja luz, e a luz se fez? Pronto, a palavra de Deus, quando ela chega até alguém, até uma pessoa, e ela entra de fato e de verdade dentro da pessoa, acontece isso que aconteceu em Gênesis. E haja luz. E a luz ilumina a vida da pessoa a ponto das trevas se dissiparem e a vida daquela pessoa ser transformada de dentro para fora. Então acontece ali um milagre. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ali é um milagre. A luz entrou naquela escuridão. Então a vida de cada pessoa que ainda não conhece Jesus é uma escuridão total. Está em trevas, porque a pessoa está vivendo não só fisicamente no mundo, mas espiritualmente também. Então a vida dela é trevas. É trevas. Porque se tem ausência de Jesus ali, então só tem trevas. Mas quando Jesus chega e entra dentro da pessoa, quando Deus prepara uma situação, um encontro daquela pessoa com o Senhor, então a luz ilumina ali. A luz traz vida. Então aquela
vida ali é transformada. Então acontece isso daqui. A luz resplandece e quem resplandeceu no coração da pessoa essa luz? Foi Deus. E a glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus é visto por essa pessoa. Então a pessoa começa a ter o conhecimento da glória de Deus através de quem? De Jesus Cristo. O Senhor Jesus chega na vida da pessoa, ele mostra a salvação, ele dá a oportunidade de salvação e a glória de Deus é vista por essa pessoa. Então a pessoa é transformada, ela começa a querer as coisas de Deus, ela começa a querer estar com Deus, ela começa a querer mais de Deus. Então ela se torna um espírito vivificante. O Espírito Jesus, com seu sangue, limpa essa pessoa. O Espírito Santo tem agora a possibilidade de entrar dentro dessa pessoa, porque o interior está limpo. Se Jesus lavou essa pessoa com o seu sangue, essa pessoa se batizou nas águas, porque ele dá o entendimento disso, o batismo nas águas, que é o sepultamento da velha criatura. Então, quando há o sepultamento, a carne morre, porque essa carne tem que morrer. Para que se haja um novo nascimento, é necessário primeiro morrer. Então, quando se morre, pronto, aí o Espírito Santo vem, o sopro de vida, como lá em Gênesis também, que Deus ele soprou o Espírito da vida em Adão, e ali ele aspirou vida e se tornou vida. Ele viveu. Então, a mesma coisa, quando o Espírito Santo entra, é vida, é salvação, é a garantia da gente estar vivendo no reino de Deus e se preparando para entrar no reino dos céus. Então, o Espírito Santo é a minha garantia de salvação. Eu preciso dele, porque sem ele é difícil. Sem ele, como é que eu vou permanecer no reino de Deus, que é espiritual? Sem o Espírito Santo, como é que eu vou me manter em espírito e em verdade? Então, há um processo. Queira isso. Se você ainda não tem, se a glória de Deus não foi iluminada no seu entendimento através de Jesus Cristo, da face de Jesus Cristo, busque essa luz agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sei as pessoas que estão assistindo esse vídeo, essa live, mas em nome do Senhor Jesus eu peço, Senhor, em favor delas. Quem quer que esteja assistindo esse vídeo, se ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, se ainda não sabe a glória que é receber o Espírito Santo, prepara um momento, prepara uma circunstância, Senhor, para que ela possa ter um encontro contigo, para que ela possa querer isso, porque o primeiro passo é a gente querer. O primeiro passo é a gente adquirir a fé para buscar determinada coisa. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem de fé. E está escrito na tua palavra que a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo está aqui, Senhor, pela tua misericórdia. Pela tua misericórdia. Então, usa essa mensagem, Senhor. Espírito Santo, convence essa pessoa que está assistindo aqui, se ela ainda não foi convencida de que ela precisa do Senhor, de que ela precisa buscar o Espírito Santo, de que ela precisa te conhecer, Senhor Jesus. Então, dá esse entendimento para ela. Esquadrinha o nosso coração, Senhor. Esquadrinha o nosso interior, a nossa vida por dentro, a nossa alma. Esquadrinha, Pai, e vê se há algum senso de justiça. E se há algum mal, meu Pai, nos guia pelo caminho eterno. Limpa o nosso interior dia após dia,
Meu Pai, santifica-nos nessa hora, Senhor, com teu poder, com a tua santa palavra, porque sem ti não há vida, sem ti não há salvação. Meu Pai, então que essas pessoas possam, meu Pai, reconhecer que somente o Senhor salva, que não existe outro caminho ou outros caminhos que levem à salvação. Não, só existe um único, porque tu és santo, porque tu és puro e simples, Pai. O Senhor é simples. O Senhor nos traz a fé, que é uma certeza, algo simples. Então não tem esse negócio de vários caminhos, várias opções, não, é só um único, justamente para que a gente não tenha dúvida, porque várias opções de uma coisa gera dúvida. E o Senhor não está aqui para gerar dúvida em ninguém, o Senhor está aqui para gerar certeza, salvação, porque quem gera dúvida é o diabo. Quem gera confusão é o diabo. O Senhor não é Deus de confusão. Então, meu Pai, santifica esse povo que está assistindo, que está participando dessa oração. Abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa a família. Santifica, meu Pai, cada pessoa que estiver recebendo essa mensagem de salvação, para que elas possam, meu Pai, te buscar, para que elas possam querer o Senhor. Porque se elas não quererem, como é que o Senhor vai se achegar até elas? O Senhor bate a porta do coração, elas precisam abrir, a gente precisa abrir, porque a gente está do lado de dentro. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, consagre e abençoe essa mensagem para que chegue a muitas almas que estão aflitas, angustiadas, desesperadas, abatidas, deprimidas, desanimadas. Meu Pai, que essa mensagem de salvação, que essa mensagem de esperança chegue até essas pessoas e possa trazer um resultado significativo na vida delas. Possa trazer, meu Pai, um renovo espiritual, brotar vida dentro delas. Em nome do Senhor Jesus, pela tua misericórdia eu peço isso. Tem misericórdia de nós para esses últimos dias, para esses dias que virão, meu Pai, que serão de tribulação, mas que não precisamos nos desesperar, porque se temos uma rocha firme conosco, a gente permanece. A tempestade passa e a gente permanece. Meu Pai, mas que tenhamos sabedoria, Pai, para a gente plantar, para poder colher. Que todos os dias a gente plante salvação, para poder colher salvação. Em nome do Senhor Jesus, que a gente se prepare fisicamente e espiritualmente para esse tempo do fim. E que possamos aguardar a tua chegada, meu Pai, firmados na certeza de que o Senhor virá para buscar a tua igreja, para buscar aquela igreja que se santificou, que se renovou no Espírito Santo dia após dia, que permaneceu firme, mesmo diante das guerras, mesmo diante das investidas de Satanás. A gente permanecerá até o fim, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu e na minha vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, por essa mensagem ter chegado até você e que essa mensagem possa trazer salvação para cada um de nós e a gente permanecer firme até o fim. Deus abençoe a sua vida e até a próxima live.